Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um programa A Psicologia do Espírito Imortal, aqui pelo canal do amigo Rossano Sobrinho. Não se esqueça de se inscrever no canal do amigo Rossano, de ativar lá o sininho para receber as notificações de novos vídeos, e te convido também a se inscrever no meu canal, João Rocha, e também ativar o sininho para receber as notificações. O programa A Psicologia do Espírito Imortal objetiva um diálogo entre a ciência e a religião, de maneira que possamos demonstrar que ciência e religião nunca se antagonizaram. Antes, elas se apoiam, aonde uma para nas leis da matéria, a outra avança nas leis morais, nas leis do espírito. Estamos estudando o aparelho psíquico humano na visão da psicanálise freudiana e, no último programa, estudamos um pouco mais sobre o id, ou seja, essa área do nosso aparelho psíquico que é totalmente inconsciente, né? E hoje vamos dar sequência no aprendizado sobre o id. Né? Nós vamos nos recordar que no programa anterior nós estudamos a questão da dinâmica, né? Ou seja, Freud descobre que a nossa psique tem 3 níveis ou 3 instâncias, que é o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. E que essas 3 instâncias, esses 3 níveis, eles estão em constante interação. Um atua sobre o outro. E a esta dinâmica, ou seja, a maneira como o inconsciente, o pré-consciente e o consciente dialogam entre si, Freud chamou de id, de ego e de superego. E podemos aprender também que a nossa vida psíquica é regida por 2 princípios básicos, ou 2 princípios primários, né? O princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer, né, rege, dá as diretrizes ao id, e o princípio da realidade dá diretrizes ao ego. Né? Então, nós podemos aprender que o ego e o superego surgem do id como necessidade de lidar com a realidade e com as regras da realidade. Muito bem, feito essa rápida retrospectiva, né, nós vamos, então, continuar de onde paramos. Do ponto de vista funcional, o id é regido pelo princípio do prazer, ou seja, procura a resposta direta e imediata a um estímulo instintivo, sem considerar as circunstâncias da realidade. Assim, o id tem a função de descarregar as tensões biológicas, regido pelo princípio do prazer. Muito bem. Vamos compreender isso melhor, né? Na prática. Do ponto de vista funcional, o id é regido pelo princípio do prazer. Então, muito bem. Compreendamos o seguinte: o mundo é feito de regras. Aquilo que nós chamamos de realidade objetiva é feito de regras. Certo? Então, qualquer grupo do qual nós venhamos a fazer parte, este grupo possui suas regras. E nós só conseguiremos entrar nesse grupo e permanecer nesse grupo
se nós atendermos às regras que esse grupo impõe. E essas regras, nós começamos a aprender sobre elas, e mais do que aprender, nós as introjetamos, né? Nós pegamos as regras e colocamos dentro de nós, tecnicamente falando, é a introjeção da regra, primeiramente dentro da família. Enquanto crianças, observando o comportamento do pai e da mãe, nós vamos introjetando as regras. Vamos aprendendo com eles a respeito disso. Na medida em que o nosso universo de socialização se amplia, então, eu vou à casa da vovó e do vovô, as regras da casa da vovó e do vovô são um pouco diferentes das casas do papai, da casa do papai e da mamãe. Então, lá na casa da vovó e do vovô, existem coisas que eu posso fazer como eu faria na casa do papai e da mamãe, mas existem coisas que eu não posso fazer na casa do vovô e da vovó e que eu poderia fazer na casa do papai e da mamãe. Então, eu aprendo novas regras na casa do vovô e da vovó. Quando eu vou para a escola, no movimento mais amplo de socialização, a escola tem outras regras. E eu preciso aprender sobre elas. Quando eu vou à casa de um amiguinho, de um coleguinha, a casa do amiguinho e do coleguinha, obviamente, tem regras diferentes da casa aonde eu moro. E assim, num contínuo durante a vida. Né? Depois, quando eu saio do maternal, vou para o ensino fundamental, enfim, né? A cada série, na medida em que nós vamos nos desenvolvendo, na medida em que o nosso cérebro vai amadurecendo, né? Cada nova fase da vida impõe regras. Isso é algo que precisa ficar muito claro para nós. E por quê? Porque as regras são o princípio da realidade. Eu não posso viver na realidade sem regra. Se eu viver na realidade sem regra, eu causo graves problemas a mim, mas também àqueles com quem eu convivo. E é aí, meus amigos e amigas, que começa, na verdade, o grande problema do ser humano. E por quê? Porque o id é regido pelo princípio do prazer. O id não funciona segundo as regras da realidade. O id funciona a partir das exigências dos instintos. A partir da movimentação dos desejos. Sem nenhum compromisso com a realidade. Porque quem tem compromisso com a realidade é o ego. O id não tem nenhum compromisso com a realidade. Especialmente porque ele é inconsciente. Então, ele, na verdade, pulsa os desejos. E é aí que começam os nossos problemas. Porque, primeiro, nem todos os desejos são plenamente realizáveis. E o fato de eles não serem plenamente realizáveis significa compreender que eles não vão ficar estáticos, latentes, parados na nossa psique. Não. Eles vão continuar exigindo satisfação. E por que é aí que começam os nossos problemas? Porque é daí que vêm os conflitos.
a maioria dos conflitos humanos, depois, mais à frente, quando nós terminarmos o estudo do aparelho psíquico, nós vamos entender 3 grandes grupos de conflitos que nos acometem. Mas a primeira abordagem que nós estamos fazendo é os conflitos entre o desejo e a realidade, entre a emoção e a razão, entre o que eu quero e o que eu posso. E são desses embates internos que vão surgir as ansiedades, as angústias, que são mecanismos que a nossa mente encontra de descarregar ou de chamar a atenção para esse conflito interno. E nós podemos dar exemplos práticos para nós entendermos isso. Né? Eu tenho um carro. E eu desejo um outro carro. Bem, então, até aqui, até este ponto, estamos falando só do id. Eu quero um carro novo. Ou eu estou num relacionamento e esse relacionamento está me frustrando. Eu desejo que isso mude. Ou eu estou num trabalho onde o que eu ganho não me agrada. Então, eu desejo um trabalho novo. Para que eu ganhe aquilo que eu imagino que eu mereço. Então, olhem bem, meus amigos e amigas. Olhem bem. Há uma quantidade enorme de vida, de tempo, que nós empregamos em criar o que nós vamos chamar de idealizações. Então, eu ainda não tenho o carro novo que eu desejo, na realidade, no mundo objetivo, mas esse carro já está idealizado no meu mundo íntimo. Eu ainda não tenho a satisfação no meu relacionamento, mas internamente eu já imagino como eu vou me sentir quando o relacionamento estiver do jeito que eu idealizei. Eu ainda não tenho o salário, eu ainda não ganho na vida objetiva, na realidade, eu ainda não ganho o salário que eu idealizei, mas internamente eu já me vejo ganhando aquele salário e podendo realizar conquistas, prazeres, lazeres, a partir daquele salário que ainda não existe no mundo real. Ele está só aqui dentro. Então, compreendemos, meus amigos e amigas? Isso é o id. O id pulsa os desejos. Sem nenhum compromisso com a realidade. E aí vejam, né? Como é que a realidade começa a interagir com isso? Bem, o id pulsa o desejo do carro. Eu quero o carro. O superego, que são as regras, vai começar a ponderar. Espera aí, esse modelo aí está muito além das minhas possibilidades, né? Como é que eu posso alcançar, ter a condição de fazer o desejo virar realidade? E aí o ego, que está no meio dessa questão,
ele vai tentar ou atender à censura do superego, compreendendo que não, esse modelo, nossa, ele é muito caro, o que eu ganho não é suficiente, eu não consigo, eu preciso descartar esse desejo, porque eu não vou conseguir realizar esse desejo, eu não vou conseguir concretizar esse desejo. Ou o superego diz, olha lá, talvez dê. Então, vamos estudar uma outra possibilidade. Não esse modelo idealizado. Vamos ver um outro modelo. E aí o ego, mais uma vez, vai lá fazer as contas, vai ver quanto se ganha, quanto se tem na poupança, quanto tempo você vai precisar juntar o dinheiro, ou se é possível fazer um financiamento. Né? E aí o ego, mais uma vez, tenta ver se é possível realizar o desejo do id 100%, ou se esse desejo vai precisar sofrer alguma alteração. E aí a gente vai percebendo que quando se trata de objetos, de bens, de uma certa maneira, é mais fácil para o ego gerenciar esse embate entre as regras, entre a realidade e o desejo. Entre a emoção e a razão. Entre o que eu quero e o que eu posso. Né? Porque, na verdade, eu posso fazer trampolins. Talvez hoje eu não consiga comprar o modelo que eu idealizei, mas eu posso fazer um caminho para chegar lá. Eu posso pegar um modelo intermediário e, a partir daquele modelo intermediário, eu estou mais próximo do modelo ideal, que eu vou conseguir realizar, talvez, num período de tempo um pouco maior, mas vou realizar. Agora, e quando a questão se trata de relacionamento, que envolve o outro? Então, eu estou frustrado. Eu gostaria de um cônjuge mais carinhoso. Considerando que entre o meu ideal e a minha realidade, né, na realidade o meu cônjuge não é tão carinhoso quanto eu imaginei. Então eu quero que o meu cônjuge, eu quero que a minha realidade seja igual ao que eu idealizei. Ou eu posso ter menos atividade sexual na realidade do que eu gostaria. E aí eu responsabilizo o meu cônjuge por não ter. E aí eu quero que o meu cônjuge se aproxime do meu ideal para eu ter a quantidade de atividade sexual que eu idealizei. Só que aí nós estamos falando do outro. Algo ou alguém a quem nós não controlamos. Que também tem o seu ideal. Que também tem a sua demanda. Que também vive esse choque de conflitos entre o ideal e a realidade. E quando os desejos do id não conseguem ser realizados pelo ego, porque a censura do superego muitas vezes vai impedir, às vezes impede totalmente, ou às vezes impede parcialmente, então começam os conflitos. Os conflitos da nossa psique, da nossa mente, sobre os quais nós vamos falar com mais propriedade, com mais detalhes, quando, a partir do próximo programa, nós formos estudar o ego e o superego. Né? Por enquanto, nós estamos falando só da parte inconsciente, só do que pulsa, sem nenhum compromisso com as regras da realidade, mas apenas
objetivando a obtenção de satisfação, a obtenção de prazer. Por isto, Freud vai dizer que o id, o inconsciente, é regido pelo princípio do prazer. Ele não tem nenhum compromisso com a realidade. Ele não tem compromisso com as regras. Ele apenas quer atingir o nível de prazer e de satisfação proposto no pulsar do desejo. Até o nosso próximo programa. Um forte abraço.